longa e próspera! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Bons Companheiros especial Jornada nas Estrelas. Star Trek, estamos aqui para comentar todos os filmes antigos da saga clássica. Exato. Né? Os primeiros 6 filmes. E esse é o terceiro. Já né? comentamos outros aqui, Terceiro. se você quiser ver o 1 e 2, tá aqui do ladinho. Star Trek 3, a busca Por por Spock. Spock. Por que eles estão buscando por Spock? Porque no fim do segundo filme, né, o Spock faleceu de forma muito Olha triste. só. Né? E se você quer saber nossa opinião sobre o segundo filme, você pode clicar nesse quadrado aqui. Uhum. E o terceiro filme, aliás, a partir do segundo filme começou meio que uma trilogia, né? Dentro Certo. da hexalogia dos filmes, né? Uhum. Que seria a trilogia do Spock, digamos assim. Certo. Porque no segundo filme o Spock morre, no terceiro eles correm atrás para reviver, para ressuscitar o Spock. Uhum. Né? E para isso eles têm que assaltar a Enterprise, roubar a Enterprise, né? Porque eles não têm nave para ir pro planeta Gênesis. Falando em Spock, esse filme é dirigido por Leonard Nimoy. É verdade, Leonardo. Aliás, quem trouxe o Leonard Nimoy pro Brasil foi aquele meu professor que eu falei, o Capitão Navarro. Um abraço pra você que tá vendo aí. É verdade? Foi ele que trouxe. Ele era legal. o presidente do fã-clube. Vida longa e próspera, Capitão Navarro. Capitão Navarro. E Leonard Nimoy, que faz um bom trabalho de direção, ele estreia na direção desse filme, né? Uhum. Ele é uma das... Ele foi um dos motivos por qual o Star Trek quase não foi pra frente, porque ele não queria mais fazer Spock, tanto é que ele morreu no filme anterior e tudo mais. Mas resolveu trazer de volta e ele falou, então deixa aqui comigo que eu dirijo. Então já que eu vou fazer um negócio meio que contra a minha vontade, né? Pelo menos me dê a direção desse filme. Exato. E mesmo não sendo um filme excelente, né? Ele é um filme legal. É um filme legalzinho. É um filme legalzinho. Né? Ele tem momentos bons, né? Sim. Não é um filme que é todo legal, o argumento não é todo bom, mas ele tem os seus momentos. É um filme que definitivamente carimba a amizade entre Kirk e Spock. É verdade. Porque eles fazem assim, coisas inimagináveis para conseguir levar adiante essa missão de trazer o Spock de volta. É o tema, né? O tema que circula esse filme, que tudo desse filme ele gira em torno da amizade, né? Que seria a amizade entre o Kirk e o Spock, entre o McCoy e o Kirk. Sim, também, por que não, né? Que entre o McCoy e o Spock não é bem uma amizade, mas eles acabam se tornando mais íntimos. É uma amizade, só que é aquele negócio, né? O McCoy, ele adora o Spock, que nem o Kirk, sabe? Só que eles gostam de trocar farpa. Ele vai, você é um vulcano, você não tem emoções. Tinha que ser vulcano mesmo. Então, e ele fala, você me chamar que eu sou humano, pra mim é um insulto. E aí o McCoy fica puto, né? Esse tipo de coisa. Isso é bacana. E aí, assim, o filme, pra conseguir buscar o Spock, o Kirk novamente vai fugir totalmente do protocolo. Dos protocolos, Ele vai fazer o que nenhum capitão até hoje fez na Frota Estelar, que é um local, é mais ou menos, a Frota Estelar, se você que não conhece nada de Star Trek, é mais ou menos uma ONU interplanetária, intergaláctica, isso. né? E tem toda... Tem a galera de todas as raças e tal. Todo mundo é representado, né, teoricamente, porque é um pouco, tem um pouco, mostra pra frente um pouco tem um pouco de corrupção também, né? Tem. É meio que uma utopia, mas nem tanto, né? É bem que nem a ONU mesmo. Exatamente. E aí o Capitão Kirk, que agora ele vira almirante. Que é o Kirk. almirante. Então, no segundo filme, no primeiro filme, na verdade, ele já era, né? Ele já era o almirante Kirk. Ele sobe de patente para almirante. Na verdade, não mostra ele subindo de patente. Entendi. Quando começa o primeiro filme, ele já é almirante, e nesse filme ele ainda é almirante. Entendi. E até, assim, ele já meio que uma lenda entre os novos estudantes da academia. Exato. Todo mundo que entra lá, nossa, o Kirk, não acredito e Esse tal. é o famoso, né? Pois é assim que ele pega um monte de novinho. Então, famoso entre a academia e entre os Klingons também, E entre os Klingons, pois é. Já começa a crescer a fama dele. E nesse filme, definitivamente, ele sela a treta dele com os Klingons, né? Assim, basicamente. Ela se consolida basicamente para sempre. É impossível, depois desse filme, de deletar isso da memória dele. Exato. E a gente vai ver daqui um pouquinho. Com relação ao Kirk, ele realmente quebra os protocolos e isso que faz o filme ser legal também, né? Porque ele mostra que o lado humano, o lado reckless, ele não tem nada a perder. Cara, E justamente por isso, justamente por causa da amizade dele com o Spock, ele se sente culpado pelo que aconteceu e ele passou todo esse tempo com o Spock e tal, então ele deseja
ressuscitar o Spock, trazer ele de volta, quando ele descobre que existe essa possibilidade. Pois é, e ele fala, e ele pega aquela frase do Spock, né, que é a necessidade de muitos sobrepuja a necessidade de poucos, ou de um, e ele inverte, né? Ele fala, não, nesse caso a necessidade de um, que é o Spock, vai sobrepujar a necessidade de muitos. Porque ele fala, pô, eu vou roubar a nave da Starfleet e tal, não sei o quê. Tipo, foda-se, é o Spock, então eu vou fazer. Certo. Né? E ele é o Kirk, ele consegue fazer. E aí, e todo mundo, ele fala, não, galera, vocês não precisam fazer isso. E é realmente um filme sobre equipe, né? E bola um plano todo mirabolante. Mas todo mundo quer ajudar, né? O Scott, que já estava em outra nave, já estava trabalhando ali, ele colocou a carreira dele em risco. Todo mundo colocou. Todo mundo, é. Né, se colocou na reta pra salvar o Spock, porque vale a pena. Alguns pelo... Não, assim, todos pelo Spock em si, mas alguns por confiar no Capitão Kirk, né? No Almirante Kirk na época, de pensar assim, pô, se ele tá correndo atrás disso, então isso é o certo a fazer. Porque a gente tá não sei quantos anos juntos, e né? eu confio no julgamento dele. Exato. E nós somos uma equipe. Não faz sentido ele correr o risco e eu não correr. E aí esse filme trata também, começa a mostrar um lado que eu não conhecia, não sei se na série eles exploram um pouco mais, que os vulcanos, além de ter a parte, a faceta lógica e racional, exatamente, eles têm a parte mística também. Né? E sim, isso é bem engraçado, né? É engraçado porque normalmente isso a gente vê desvinculado, né? Exatamente, um do outro. Né? O misticismo, pelo fato de ele não ser explicado através da lógica, ele é visto como duas coisas distintas. Enquanto que os vulcanos, eles têm isso ainda, né? E engraçado que a Vulcana lá na hora de ressuscitar o Spock fala, a gente não faz esse ritual há não sei quanto tempo, porque eles abandonaram o misticismo para se dedicar à lógica pura e tal, mas nesse filme mostra, né, que a lógica pura não é a solução para todos os problemas, como acontece de novo lá na frente no Star Trek 6, né, que até o Spock ele dá aquele sermãozinho na outra Vulcana, mas chegaremos lá. Exato. Mas é interessante também porque esse misticismo vulcano, na verdade, ele é tentado explicar de uma certa forma lógica. Certo. Né? Por exemplo, antes de morrer, o Kirk deu um... Spock. Desculpa. O Spock, antes de morrer, o Spock chegou no McCoy e desmaiou ele. Deu uma apertadinha e deu aquela desmaiada, que é aquele movimento, assinatura dele, sabe? E ele, nesse movimento, ele passa a mente dele pro McCoy. Né? E o McCoy começa a ter alucinação, começa a ter dupla personalidade, aí que eles começam a tentar achar o que... Então, se você for assim, colocar para hoje, né, o que é a mente humana, é que eles estão tentando simular, fazer um computador e transferir a sua humanidade, a sua memória, o seu cérebro, a sua personalidade para dentro de uma máquina para transformar você em imortal, né? Sim. Seria a singularidade, né, do Ray Kurzweil, que ele quer viver para sempre. E como fazer isso? Porque a tecnologia está evoluindo tanto que vai chegar uma hora que você vai poder fazer um backup das suas memórias. Você e o computador vão ser uma coisa só. Exatamente, porque uma vida humana hoje morta é um desperdício de tempo, de potencial, de conhecimento, informação. E eles meio que fazem isso antes de um vulcano morrer, ele meio que tenta passar o que ele sabe para outra pessoa, né? E não é uma coisa que surgiu do nada, porque eles fazem isso desde o começo da série, né? Quando ele quer descobrir algum segredo de vilão, por exemplo, ele faz um mind meld lá, e meio que isso é emocionalmente taxativo para ele, porque ele tem que sentir todas as emoções que a pessoa sentiu, né, condensadas num único momento, assim, então ele tem que ser um vulcano um pouco mais graduado para conseguir fazer isso, né? Mas assim, teoricamente é explicável, né, essa coisa de trazer a pessoa dele de volta. Né? Sim. É um backup mesmo, né? É um backup, que você tá fazendo. Além do mais, ele é enterrado no planeta Gênesis. Pois é. Né? Para você que gosta de Phil Collins, esse aqui é um ótimo DVD. Live at Wembley. Live at Wembley Stadium. Gênesis. Exato, o planeta do rock progressivo. Exatamente. Né? E legal do planeta Gênesis, né? É que, novamente, esse é o terceiro filme que a gente fala, que o Star Trek ele volta naquele negócio, naquela parte filosófica, religiosa, meio bíblica e tal. O próprio nome, né? Gênesis, né? Que nem no segundo filme já aparece. E ele trata também do negócio do Spock ressuscitar, né? O que você pode encarar de forma filosófica, talvez, não como... Porque no caso do filme, o Spock ele volta, literalmente. Sim, né? Ele tem o corpo e ele traz a mente e volta pro corpo.
mas assim, é um conceito, né? Porque quando o Spock morre, a tripulação inteira percebe o que é a morte do Spock, o que seria ficar sem um deles ali. Porque eles presenciam a morte dos Red Shirts lá, e sabe, e tanto faz. Cuidado, lembrando, você tá com a camiseta Pois vermelha. eu tô apto a morrer. Agora... Por isso que eu troquei a minha. Agora eles não têm, até então, a morte da galera lá, da turminha. De um dos protagonistas da Exato. da nave. Então quando o Spock ressuscita, na verdade, não é só isso. É também as próprias visões dos personagens mudarem junto. Que depois o McCoy reclama, eu preferia você quando você estava morto, sabe? Tipo, enchendo o saco. Mas na verdade isso mexeu, né, com as pessoas. Então todo mundo mudou, né? Todo mundo teve uma passagem. Sim, é verdade. Todos A morte foi uma passagem não só pro Spock, mas para todos os personagens ali. É verdade, inclusive pro Kirk, até o sentido de ser um pouco menos egocêntrico e tudo mais, né? É verdade. De sacrificar um pouco mais pros outros, realmente. E no geral, como a gente falou, é um filme legalzinho, né? Ele tem umas coisas que estão bem datadas, né? Por exemplo, quando eles destroem a Enterprise no final, o que também é um momento bem triste. Você fala, pô, Enterprise, não! Aí eles destroem. E pro Klingon, que é o A Enterprise é Doc Brown destruída. do Back to the Future, né? Olha só, Christopher Lloyd. Isso. E eles autodestroem. O Eterno Highlander também. Eles... Não, aquele era Não, Christopher esse é Lambert. Que também é o Mr. Bison. Não, Aquele esse é é o Júnior. Christopher Lloyd, de Volta para o Futuro. E eles usam lá um comando de autodestruição, né, da Enterprise, que é um momento triste. É um momento triste, mas é um Destruindo a momento... Enterprise e tal. Mas é um momento ligeiro, né? Você vê, pô, o Kirk já teve que trazer a nave até aqui, fora da lei, pô, ele vai destruir a nave ainda e tal. Ele vai destruir a nave, não só a nave, vai destruir a nave com um monte de Klingon dentro. Exato. Né? E aí começa a ira dos Klingons contra o Kirk. Contra o Ele Kirk, vira o vilão extremo de um império. Imagina só. Você ser a sua o cabeça inimigo tá a prêmio. no Império inteiro, né? Exatamente. Ele é tipo. O Kirk vira praticamente o que o Bin Laden é para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos durante uma Exato, época. Né? é verdade. A cabeça dele tava a prêmio. Exato. E... Mas não sem motivo, né? Afinal, os Klingons. Pô, basta, né? Tá matando um monte dos nossos e tal. E tem umas coisas datadas, assim. Por exemplo, quando eles vão destruir a Enterprise, eles têm que digitar um código, né? A senha lá de autodestruição. É um código que não pode ser só uma pessoa que tem, porque não pode ser um maluco. Entendeu? Mais de uma pessoa tem que ter. Aliás, toda hora no Star Trek alguém fica maluco, né? Exato. Ele é possuído por Uma bactéria que entra no exatamente. cérebro. E eles vão e tipo a senha é, sabe, 0, destruir 0, sabe? Aí você tem que confirmar. 1, 2, 3, confirmado. Então, tipo, hoje em dia não faria mais sentido. Exatamente. Mas se cadastrar em tipo qualquer de senha. site, no mínimo 8 caracteres, @, exclamação. Pois é, o Facebook agora te manda. Tem que ser Maiúsculo, minúsculo e tem que ter uma frase de Shakespeare. Mas é até engraçado que é o tipo de coisa que ninguém vai tentar fazer. Não é possível. Não, tem que Código de dizer 0, destruir 0, não. Exatamente. verdade. É um momento, de certa forma, até parecido com a invasão à Casa Branca. Por que eu tô fazendo essa? A invasão à Casa Branca, né? Que eles têm que fazer... Eles têm que fazer... Não, agora coloque sua mãozinha aqui, os dois viram ao mesmo tempo e tal. Tem que ser isso, né? Sim. Dr. Strangelove deixou aí pros outros e todo mundo tem que tomar cuidado agora. Não pode um ficar maluco e tentar... E fazer... exato. Então é isso, Star Trek 3, A Procura de Spock, que é um filme legalzinho. Recomendamos ver o 2 primeiro, né? Sim, veja o 2. Também pelo fato de ter esse negócio da trilogia, né? Que começa no 2, basicamente. E é isso. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, dê um subscribe e se você tem algum amigo que gosta de Star Trek, manda esse vídeo pra ele. Exato. Se você quer ajudar a gente. Se você não gostou tanto do vídeo, manda pelo menos pela camiseta de dinossauros e Star Trek ao mesmo tempo. Tem coisa mais legal. Pois é. Né? E aliás, um dos nossos vídeos mais vistos é o do Jurassic Park. Se você gosta de dinossauros também, Pois tá é. aqui embaixo. Deixa. E a gente está no meio de um especial, gravando vídeos sobre todos os episódios do Star Trek antigo, como a gente falou, e os episódios estão aqui, se você quiser. 6 episódios e o episódio especial, o OBC 10, né? OBC 10 é o nosso Star Trek. podcast. Sim. Sobre o Star Trek 2009, dirigido pelo J.J. Abrams. Isso. E é isso aí. Muito obrigado e
Beam me up, Scotty.